Pois é, meus simpáticos amigos e minhas simpáticas amigas, estamos no último bloco, esse bloco definitivo, aquele que define vários horizontes a traçarmos para nossas metas do futuro do Brasil e da humanidade, quiçá dos universos que existem ao nosso redor. Não sei por que eu estou falando tanta idiotice, mas é porque a gente está terminando, estou emocionado com esse fato. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a palavra dali para a esquerda, para a direita. Eu queria que vocês todos dessem um alinhavo em relação a tudo essa viagem na maionese que a gente viajou aqui. Eu acho o seguinte, que o Brasil é um país muito complexo, né? Então, o Brasil não é um país em preto e branco, né? É um país com todas as cores, né? Você vê que nós temos realidades muito diferentes nesse país gigantesco. Mais diversas, né? Você tem o Rio de Janeiro, né? Se você for ver a política do Rio de Janeiro, não parece nada com a política do estado vizinho, que é São Paulo. Nem na cidade vizinha, quiçá. Niterói já é um outro universo. Outro mundo. Guanabara é ótimo. O Brasil é um país muito complexo, né? E acho que é difícil você, em poucas, né? Uma hora de programa. Mas você não acha que, com toda a complexidade, você não acha que seria o jeitinho brasileiro, uma unidade nacional? Tem algumas coisas, né? Por exemplo, a língua, né? A língua é minha pátria. A língua é uma unidade. Né? Então, é uma mesmo que a gente fale unidade, semáforo aqui, esse sinal ali, mas ainda tem alguns... A gente se compreende no Brasil inteiro. Né? A gente se compreende, isso é muito importante. A gente se encontra pelo mundo pela cara, né? Assim, esse é brasileiro. Pela mímica corporal, né? Você já vê pela... Né? Mas olha só, eu morei 3 anos na antiga Tchecoslováquia, né? E lá tinha uma turma de brasileiros que tinha um loiro, um negro, né? Um moreno, então era difícil saber. Salada de fruta. A gente ia sair assim para um bar e o pessoal ficava falando, pô, aquele pessoal de onde é que é, né? Porque não dava para identificar. A gente né? reconhece, mas os outros não. Não sabia de onde é que era. Porque a gente não tem. Vocês, por favor, eu queria passar agora, abrir a roda e enlarguecer, Felipe. A minha crítica quanto ao jeitinho brasileiro é que ele pode se tornar muito fácil corrupção. Autocomplacência. A gente fica dando jeitinho para tudo, dando jeitinho para política, para sonegar imposto de renda, para não pagar uma multa. Quer dizer, até que ponto o jeitinho brasileiro nos torna um crime? Ou pior, até que ponto o jeitinho brasileiro nos torna flácidos? Pois é, e a gente continua nessa patinando, a gente é o país do futuro, mas nunca é o país do agora. Porque aqui e agora, né? Não ali e outrora, o aqui e agora. Né? Perfeito, Cacá. Puxando um pouco a sardinha para o meu lado aqui da música, eu acho que o brasileiro gosta de quando o outro brasileiro se dá bem lá fora, mas até chegar a esse ponto, tipo, o fato Tom Jobim tinha vários senões em relação a isso, né? A gente canta em inglês e a gente consegue ver que tem os dois lados da moeda, assim, pessoas que adoram, que falam, nossa, a banda é demais, canta em inglês, e as pessoas que odeiam que a gente Mas, por exemplo, uma inglês. coisa assim, muito importante, eu cansei de ser sexy, é uma banda também que eu olhei e falei assim, eu pensei naquela época, falei assim, vai ter uma banda independente que vai estourar lá fora, e você não pensa que também, assim como tem esses americanistas, brasilianistas, que vem o brasileiro pelo tamborim, pelo coqueiro, pela banana da Carmen Miranda, também tem os caras que já são mais rock and roll, que querem procurar no Brasil artistas mais assim, como o conceito de ser sexy, mais indie, mais rock and roll, mais urbano, com uma cultura mais urbana, como Copacabana Clube também. Acho que até antes do conceito de ser sexy não existia bandas independentes que se davam tão bem e atingiam... Com tanto respeito como teve, e atingia um público realmente grande. Inclusive assim. um respeito que não tem aqui, né? Exato, é esse o ponto. Não é? Assim, a gente tem que saber que o conceito de ser sexy é uma banda grande lá fora. Até durante muito tempo mais respeitado lá fora do que aqui. E daí tem muita gente que critica o fato deles cantarem em inglês quando, no entanto, tem uma japinha e canta em inglês e os japoneses de Curitiba, inteiro, né, para brasileira. Bandas, mas assim, bandas do mundo inteiro cantam em inglês, de todos os países, a Bjork. Pois é, né? É um esperanto, né? E aí, quando você... Levante a mão o brasileiro que não escuta uma banda que canta que só canta na sua língua de origem. Assim, pois sabe? eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, dá outro debate. Bruna, eu vou pegar dessa e ainda vou fazer uma coisa jocosa, assim. Tem aquela música do Chico, meu pai era paulista, meu avô pernambucano. Isso também é brasileiro, né? Isso não é puta de uma canalice cafona pra dentro. Porque eu não sou, por exemplo, eu sou holandês. E aí? Meu avô veio de Haia. E aí, como é que eu me incluo nessa situação? Nós estamos excludentes, você tem isso. O que eu quero dizer é que é uma brincadeira, mas é uma provocação. Porque parece que nós temos aquela coisa da genealogia, da linha evolutiva
definitiva. É uma coisa Goebbels para Dedéu, né? Hein, Rodrigo, por favor, eu acho que você não sente que essa genealogia, essa linha evolutiva da cultura brasileira não demonstra o quão jeca e subdesenvolvida a nossa cultura MPB é? Ai, meu Deus, peguei pesado. Bom, não sei. O que eu acho é o seguinte, que a gente fez uma pesquisa, a República fez uma pesquisa, e para mim foi uma grande surpresa, sinceramente, que a pesquisa mostrou que existe identidade nacional no Brasil, que não é uma coisa meio assim, uma junção difusa, de um monte de regiões que juntam e faz uma coisa que é o Brasil. Não. Existe unidade nacional, as pessoas têm valores que elas compartilham, por exemplo, a ideia de que a gente é batalhador, que a gente é alegre, e que o jeitinho é um dos traços dessa brasilidade. Agora, se a gente é deprimido e o povo mais violento do mundo, a gente entra aí aonde? Tudo bem, mas aí se as pessoas falassem isso, as pessoas não falam isso. Não é estatística, não está traço, não apareceu na estatística. Que pensa que é feliz, entendeu? Esse é o lance. Eu era infeliz e não sabia, né? É a coisa do era o infeliz que e não sofre e está sempre cantando. É que ele tá... Não é uma situação coprófaga, não? A alegria coprófaga, né? Você comer cocô e fica feliz. Assim, morreu, foi esfolado, meu amigo. Mas eu acho Mas as pessoas não têm essa visão, as pessoas estão vendo que as pessoas percebem que o Brasil está melhorando. Isso é consequência disso. E será que está melhorando ou é uma bolha que vai explodir? Falar uma coisa, eu acho que tem um lado bom, um lado ruim. Você falou do Macunaíma, eu lembrei de coisas também, que o Macunaíma faz coisas horrorosas. E é uma jactância nisso, mas ele né? respeitava os velhos, gostava de dançar, gostava de moralismo, cantar e era religioso. É um corolário moralista. Eu acho que a gente precisa aprender a se indignar, só falta isso. A gente... É legal Será? ser feliz, eu acho que a gente se indigna cantar, errado. Porque eu acho que o povo, quando vai, entra em convulsão, queima ônibus, em vez de queimar ônibus, vai invadir o palácio do governo. O povo em geral não sabe. Isso que é o problema do jeitinho. Eu acho que a pessoa que precisa do jeitinho brasileiro, ela não tem uma influência grande, ela precisa de alguém de cima para poder fazer alguma coisa por ela. Um pistolão. E ela não tem capacidade de mobilização. Ela precisa de um favor imediato que vai beneficiar somente ela e dane-se o resto. É o pistolão, né? Ele não procura mobilizar a população para mudar uma coisa esse cara que vai, quando ele é eleito, aí ele põe a família toda no lugar. E todo mundo, por isso que todo mundo acha... Também acho que é assim mesmo. Mas eu tô fazendo isso, mas é assim mesmo. Né? Como que eu vou fazer? Será que a gente não muda? Porque, na verdade, todo mundo reclama dos políticos, mas, na verdade, os políticos não são a representação, Lola, total do que nós somos. São, exatamente. A gente não tem que se indignar com os políticos, tem que se indignar com a gente. Claro, isso eu concordo plenamente. A gente tem um jeitinho um pouco corrupto de querer dar um jeito em tudo, de não cuidar da coisa pública, de jogar lixo na rua, por exemplo. Isso não cuidar do outro, né? O outro, pra gente, é uma figura marciana, praticamente, né? Mas a gente também tem que notar que isso aí tá melhorando. Demora para mudar. Isso aí demora para mudar. Mas o país está melhorando muito. Eu sou da época também que o país era... Será que a mentalidade... Eu posso estar muito pessimista. Eu acho que a mentalidade está piorando, porque eu acho que está se entraindo vícios antigos. Eu acho. Você não acha que... assim, com essa euforia, você pegar coisas, se arraigar a valores supernacionalistas, não? Não, acho que não. Acho que todo brasileiro gostaria ver a corrupção como um problema sério, gostaria que mudasse, ver a violência, a criminalidade como o maior problema brasileiro, maior do que a miséria. Mas será que todo mundo pratica nesse microcosmo tudo que o político pratica no seu gabinete? Não todo mundo, mas é uma mentalidade que define a gente. O homem, ele é um ser corrompido, né? A própria... Não, estou falando do brasileiro. O homem não, o brasileiro. Sim, não, tudo bem. O brasileiro... o problema é o seguinte, que... Eu vou procurar um favor pessoal para mim e vou votar num político que também vai procurar um favor pessoal para ele. Aí eu vou criticar o cara. Quer dizer, é um desamor total, porque você fazendo. não tem amor. É engraçado isso, né? Você não tem amor, vamos concluir assim, você não tem amor pelo próximo, mas tem amor pelo todo. Isso é Brasil. Cuidado, hein? Cuidado.